Fala galera do YouTube, os fatos mais marcantes. O que você não vai esquecer em 2017. Cenas lamentáveis. Acompanhe conosco agora a retrospectiva do Joinville Esporte Clube. O ano começa com copinha, Rodrigo. Copa São Paulo de futebol. Mas há quanto tempo a gente não jogava Copa São Paulo de Futebol Mais de 10 Júnior, né? anos. Era uma coisa assim que eu não lembro da gente jogando outra Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Joinville foi bem. Também não lembro. E também você vai lembrar que a base que disputou, o time que disputou a copinha, foi o time que fez história na Copa do Brasil Sub-20 do ano anterior. Exatamente, chegou até a semifinal. Exato. Joinville estreou com uma vitória, 1-0, o gol do Zé Arthur, fez uma campanha boa, chegou na segunda fase, ganhou de 1-0 em cima do Ceará na estreia, depois fez os outros jogos, só acabou classificando, mas aí Passa de fase e acaba eliminado pelo mesmo Ceará. Lamentável. foi um jogo lamentável, uma virada, 3-2. O técnico era o Fabinho, nosso atual técnico agora. Isso, técnico da Sub-20, e o técnico do profissional era o rebaixado PC Guzmão. PC Guzmão, Exatamente. rebaixado, não conseguiu tirar o Joinville da zona de rebaixamento da Série A, também porque o estrago que o Adilson Batista fez, né? Mas enfim. Mas permaneceram com o PC Guzmão. Temos com o PC Guzmão, ele que inicia a temporada e, nessa época, o homem forte do futebol aqui era Maringá. Mas antes disso, você vai lembrar da novela Bruno Aguiar. Vai para o mundo árabe, não vai para o mundo árabe, chora em entrevista. E acaba que ele fica. Fica, Não só fica, como se torna o artilheiro do time. como se torna artilheiro do time. O zagueiro artilheiro do time. Mas você Enfim. sabe qual foi o primeiro jogo do Joinville em 2016, Rodrigo? Não lembro. Não lembra? Então lembro. não era um jogo oficial, mas foi um jogo treino. Não era com o Atlético Paranaense. Não era com o Atlético Paranaense, foi aqui no nosso CT contra, mas era o time paranaense também, contra o Operário do Paraná. Vencemos por 1-0, Rodrigo, em um time que tinha Agenor, Edson Ratinho na lateral direita, Bruno Aguiar e Rafael Donato, o incrível Diego, Deus, Anselmo e Diego Felipe, William Pop, Jonathan, que não é o goleiro. que não é o goleiro, é um jogador da base, segundo recebi informações aqui. É isso mesmo, direção? É? Jonathan Maia, isso, jogador da base. O Wellington Júnior, que está de volta, e ele, trípode. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy. Espetacular, trípode. Nesse mesmo mês, o Jack apresenta os seguintes reforços: Tomás, Victor Oliveira, Dionis Diego Felipe. e Felipe Alves, o mito, o FA9. Isso é óbvio, né? A gente sempre comemora o nosso aniversário no dia 29 de janeiro e esse ano foi especial porque eram 40 anos. E é aquela coisa, né? Quando é uma data redonda, geralmente o time... E Rodrigo, no dia 30 de janeiro, sob o comando de PC Guzmão, nós estreamos no Catarinense. Chuva, Verdade, chuva torrencial lá em Vento Palhoça frio. contra o Guarani. Vencemos por 1-0, num jogo onde o Joinville já não jogou absolutamente nada, já era um prenúncio do que seria a temporada, né? Um gol de pênalti do nosso artilheiro, Bruno Aguiar, que esteve aqui. Não? Perdeu o pênalti. Quem fez o Bruno Aguiar fez um de cabeça que o goleiro falhou. é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Em fevereiro, a gente teve o início do Catarinense, o primeiro jogo em casa, contra um velho freguês conhecido, pelo menos, aqui na arena. Empate por 1-1, primeiro jogo oficial do Joinville em casa na temporada. E sabe quem foi o nosso destaque nesse jogo? Quem foi? Gustavo Sauer. Sauerbeck? Sim, Sauerbeck? eu lembro desse jogo. Jogou bem, era o Joinville como um todo jogou mal, mas ele foi o jogador mais articulado, ele mais inteligente. 1-1 contra o Figueirense, que não ganha da gente aqui na arena há 7, 9 anos. E Rodrigo, em fevereiro ainda nós temos o seguinte: com apenas uma vitória em 5 jogos, a pífia campanha de PC Guzmão faz ele ser demitido no dia 15 de fevereiro e deixa o Jack bem longe do título do primeiro turno. Quando ele sai, o Joinville é o 8º colocado. É uma aposta num técnico rebaixado, derrotado aqui em Joinville, que não Deu o que deu. deu muito certo, e aí a Quem solução. vem para o lugar dele? Emerson Maria chega no Joinville Esporte Clube. Emerson Maria, que havia sido demitido no início de 2015, lá na Série A. Na Série A, E essa novela, vocês vão lembrar, você também, Rodrigo, sem um patrocínio master, em fevereiro novamente surgem as esperanças
de uma negociação com a Caixa Econômica para ela estampar a nossa De camiseta. vez em quando voltava esse papo da Caixa Econômica. Voltou esse ano agora. né? Voltou agora no final do ano, eles disseram que estava fechado, mas como caiu não rolou. Março, que começa com o Joinville perdendo para o poderoso Brusque, lá no Augusto Bauer. Era a 8ª partida consecutiva sem Lamentável. vitória do Joinville Sport Clube, mesmo Lamentável. já sob o comando do Emerson Maria. Lamentável. Recebemos diversos sinais, né, Rodrigo? Diversos sinais. De que o ano seria uma bosta, né? Mas aí sempre veio aquele sopro de esperança. Sim. A gente começa vencendo o Guarani de Palhoça, quebrando aquela sequência pífia de vitórias. Um jogo aqui foi 2-1. Rodrigo, esse jogo também marcou a despedida de William Pop, mais um prata da casa que sai assim do nada. Foi ser artilheiro da 2ª divisão da Coreia do Sul. Em 5 jogos lá ele fez mais gols do que a gente aqui. Fez, do que o time todo fez aqui, né? Mas é lamentável. Talvez você possa comentar aí se você aprovou ou não a saída do William Pop. Agora tem um assunto que eu preciso botar em pauta, que aconteceu em março também, a famigerada reforma da Arena. Tem o pontapé inicial com, pasmem, uma cerimônia de início de obras, houve lá na Arena, não sei se vocês lembram. Assinatura de ordem de serviço. Na época, Rodrigo, nos falaram que as obras ficariam prontas em outubro. Mais de 5 milhões de reais era o valor estimado. Nada aconteceu e nós encerramos o mês de março assim. Abril começa com um jogo contra o Camboriú em casa, num calor desgraçado, o rei suado naquele concreto. Mas nós vencemos esse jogo com 1-0. Gol de Wellington Júnior é aquele, do famoso sinal, que ele pede para que a torcida grite o nome dele. Nesse mês também, no mês de abril, o Joinville lança sua gloriosa campanha de sócios Jack de Todos. Jack de Todos. Parecia muito bonita. Um plano para angariar novos sócios e melhorar, né, a arrecadação do clube, que na verdade não saiu do lugar, né? Não saiu do lugar porque, né, pode ter meta audaciosa, pode dar um monte de vantagem, mas é o resultado em campo no final que conta. Sessão de tortura começa agora, tá, pessoal? Porque em abril, o Joinville anuncia o mítico, glorioso, o inoxidável Cléo Silva. Cléo Silva. E também temos o retorno da torcida Quer Oliveira. Oliveira volta. Anselmo começa a negociar com o Inter, sua saída ia ocorrer, né, como todos sabem, na pós-estadual. E nós estreamos na Copa do Brasil um empate fora de casa contra o todo-poderoso Comercial do Mato Grosso do Sul. Que será o nosso aniversário da Copa do Brasil em 2017 de novo. Rodrigo, em abril também temos a apresentação de Pereira e o novo Alexandre Pato Murilo. Apesar de toda essa bagunça que o Joinville já começou o ano, nós somos campeões do retorno no Catarinense. E aí veio a grande ilusão. Maio, mês de finais do Catarinense. 1º de maio, Arena Joinville e Joinville Chapecoense. Sim. 11 mil pessoas. Emerson Maria. Sob o comando de Emerson Maria, com um time, né, reconhecidamente fraco. Sim. Mas que o cara, não sei como, consegue, talvez por incompetência dos outros, consegue nos fazer. Provavelmente o campeonato foi todo fraco. Sim. O campeonato foi bem fraco. E, cara, eu lembro que eu tava com uma expectativa muito grande para esse jogo e foi realmente lamentável quando o Ananias, com 1,58 m, falecido Ananias, Saudoso Ananias. saudoso Ananias, sobe e testa aquela bola para o gol sem chances para a linha. 1-0, o Joinville perde em casa e vai fazer a final na semana seguinte. Antes faz o jogo aqui contra o Comercial, classifica na Copa do Brasil. De Edson Ratinho, Edson lateral Ratinho, direito, vence por 1-0. grande lenda, faz o seu único gol na vida também e nos leva para a próxima fase da Copa do Brasil e vamos então para Chapecó fazer a grande final do Campeonato Catarinense. E aí você estava lá, você pode falar melhor. Não, um jogo onde a gente não foi por falta de vontade do Joinville Sport Clube, né? Aquele jogo de volta lá em Chapecó. Eu, pelo menos, foi o que a gente viu lá, né? Muita chuva, horrível para praticar o futebol, mas na minha opinião até de vantagem para o Joinville. Sim. A gente tentou, mas não rolou. Ficamos pelo 3º ano consecutivo com o vice-campeonato. Aí a gente começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Imagina. Começa a Série B. Somos trivice. Isso, E a gente conseguiu ser vice do Campeonato Catarinense e vamos começar a passar uma boa Série B. Como, né, um sábio comentou e nos alertou, não adianta chorar pelo leite derramado. Não. Bola pra frente, Bola pra cara. frente. Acabou o Campeonato Catarinense, a gente segue em frente na Série B. Agenor e Anselmo de saída, Anselmo pro Sport, Agenor pro Inter. Ao contrário. Agenor pro Sport e Anselmo pro Inter. Somos eliminados na Copa do Brasil para o Ceará, novamente. Nosso algoz da temporada. Exatamente. Que nos elimina lá na Copinha Copinha. e depois nos elimina na Copa do Brasil. Verdade que o Joinville não é um Dois time jogos copeiro. lamentáveis também.
tanto em casa quanto fora, o Joinville foi pífio nas duas partidas. Exatamente. Né? No final de maio, o Joinville apresenta Robertinho. Robertinho. E no final de maio a gente faz um jogo contra o Londrina, que é a primeira vez que a torcida faz o famoso canto arerê, desse jeito vai cair para a Série C. Mas isso foi o quê? Na primeira rodada? Segunda? Na quarta rodada. Na quarta rodada, a torcida já avisava, Meu amigo, fora Johnny. Meu amigo, a torcida sabe o que está acontecendo. O Johnny foi eleito em 2016, não podemos esquecer disso também. Ele assume, né? Lá O Johnny assume. Sim, Em abril. Foi aclamado, na verdade, em 2016. Foi aclamado em 2016. Sim, muito bem lembrado. Fechamos maio, iniciamos junho, a metade do ano, né? Inverno. E aí começa o inverno tricolor. O que a diretoria faz? Reage. Vamos fazer o quê? Vamos contratar um time inteiro. Aí chegaram lendas. Bertotto chega na negociação do Ansel. Gabriel Vasconcelos, excelente jogador. Aranha. O Aranha. Sim, ele. O Aranha também veio pra cá fazer alguns joguinhos. Carlos Alberto. E ele, Eliardo Tonelada, que chega com as 200 arroba a mais, né? Precisa de uns 2 meses quase para entrar em forma e voltar a jogar, mas chega com, né, artilheiro, gauchão, aquele blá 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 todo. E vem também o Dodô dizendo que queria subir o Jack para a Série A e para se destacar e ser convocado para a seleção brasileira. Aliás. Desculpa, gente. O Reginaldo lateral também foi contratado, o William Bardo também foi contratado. William Bardo, olha só, vai botando na ponta do lado. Então você pega Bertotto, Gabriel Vasconcelos, Aranha, Carlos Alberto, Eliardo, Dodô, Reginaldo e William Bardo. Só desses, quem ficou até o final do ano? O Carlos Alberto, mais ou menos. Também já foi agora, né? E só. E o Reginaldo que conseguiu se firmar. O pessoal lá da capital sempre tentando nos ressuscitar. Nesse meio, o Joinville vence pela Série B, o Avaí fora de casa. Parece que vai reagir. Vai dar aquela reagida, que a gente sempre espera, né? E aí vem um dado interessante, o Jack não tinha vencido na Arena ainda em junho. A Arena que sempre foi, nas séries B que a gente jogou, sempre foi, talvez, a grande fortaleza, não estava rolando. Para situar o pessoal, Emerson Maria no comando ainda, né? Ainda no comando. Chegando essa montanha de jogadores, o Joinville não consegue montar um time, e a Série B, meu amigo, isso ainda no mês de junho, nós fechamos com um novo patrocinador. E aí no final do mês, vai lembrar, o Emerson Maria balançando, até que ele é demitido e o Fabinho assumiu interinamente até a contratação de um novo técnico. Havia dado Cavalcante ou Lisca. Eu lembro dessa discussão, né? Lembra, né? O pessoal estava bem dividido. E quem assume, Rodrigo? O Lisca. Lisca chega. E daí com ele vem o mês de julho. E o Jack desiste de contratar Jael por problemas de acerto com o agente do jogador. Eu lembro dessa novela. Foi cotado no início do ano. Sim. Meio do ano ele é cotado de novo e o Jack desiste. Sim. Ele ainda vai voltar. Ele vai voltar, calma, ainda vai chegar. Lisca chega, diz que o Jack precisa de contratações, pois é um time muito jovem. Precisa de jogadores mais rodados. E aí vem os jogadores mais rodados. meu Aí vem o festival. Prepare-se. Fernandinho. Fernandinho tudo bem. Ele até renovou agora com o Joinville. Fernandinho ainda conseguiu se firmar. Vem Fabiano Heller. Fabiano Heller. Campeão mundial. Eu falei pra vocês, eu avisei no começo do vídeo que essa seria uma sessão de tortura para você, torcedor de futebol. Fabiano Heller, campeão mundial. Cuidado com esse serviço. Nesse meio período, até então, o Jack era o pior mandante, tinha o pior ataque, ele era o líder em passos errados, era o pior time nas últimas 10 rodadas da Série B lá no início de julho. Rodrigo, no mês de julho também o Joinville apresenta, ou nomeia, Douglas Max como assessor da presidência do Jack. Um festival de decisões. Depois dessa ordem cronológica dos fatos, aí vem Tinga e Bruno Farias. E tem algo que você vai lembrar, professor. Que diante de toda essa bagunça, toda essa baderna, o Jack divulga que vai incentivar os jogadores nos últimos 2 jogos do turno com um baita de um churrasco. Coloca o Raça Negra aí. Se o time fizesse 4 pontos, quem pagaria esse churrasco seria o Rondinelli. E se fizesse 6 pontos, seria o Lisca. Quantos pontos fez? 0. Nenhum. Perdeu pro Oeste, perdeu pro Vila Nova, todo mundo é vegetariano, no Joinville, tudo certo, pra que churrasco? Aí, o mês de julho acaba com uma notícia triste para o torcedor joinvilense. Cléo Silva vai embora, Rodrigo. Todo mundo, né? Quando agosto chega, fecha-se o retorno do Joinville com 17 pontos em 19 jogos. É menos de 1 ponto por jogo. Menos de 1 ponto por jogo. Horrorosa a campanha. Você para pra ver esses números aqui, são uma merda. E aí passa a barca. Sim. Manda, Rodrigo. Foi nessa barca? Oliveira foi na barca,
O Donato foi, mas daí depois ele voltou nadando. Calma, Calma que a gente vai lembrar. Victor Oliveira, o Heracles, o Pereira, o Murilo, o Gabriel Vasconcelos, tadinho, excelente jogador, o Eric Luiz, o Dodô e o William Barbio. 10 foram embora. E saiu o Aranha também, que não saiu na barca, mas logo depois aproveitou e foi nadando até o barco. 200 mil e 2 jogadores emprestados com salários pagos até o fim da temporada. Esses dois que envolveu com a Ponte Preta. Com a Ponte Preta. Esses dois jogadores só veio um, que era o Giva. Nossa, meu Deus, até o cara. Também tivemos no mês de agosto o excelentíssimo senhor Marcos Silva, presidente do Conselho Deliberativo, que divulga várias medidas para tirar o Jack da situação precária. Que, ao meu ver, aqui, pela retrospectiva, que eu já estou quase chorando, em agosto a vaca já tinha praticamente. Todo mundo já tinha colocado embora. Você fecha um turno de um campeonato com 17 pontos, pelo amor de Deus. Aí chega o goleiro Samuel, chega o Jaime, zagueiro, aquele jogou um jogo só, eu acho. Sim. E o Giva, que era o novo Neymar, né? O novo Neymar, tinha contrato com o Barcelona, contemporâneo do Neymar, né? Ó, agora que a gente falou lá em janeiro, né, que houve a cerimônia para início das obras, aí em agosto sai a divulgação de que as cadeiras iriam começar a ser colocadas em setembro e terminariam até o final de outubro, estaria tudo redondinho. Vai lá ver se tem cadeira. Eles tiraram as cadeiras, não colocaram. Vem o Aldair, Aldagol, que até então, antes de vir para o Joinville, não é meio que ventilado lá no Criciúma, não fecha lá. Acaba vindo permanece no Joinville em 2017. Lembramos que ele fez o último gol do Joinville na Série B. Verdade. Foi o Aldair. E aqui, ó, para fechar o mês de agosto, né, para você ver como a diretoria de Joinville, né, perdida. Festival, né? Douglas Max, o cara contratado no mês anterior como assessor da presidência, é demitido. E aí chega setembro. Quando entrar setembro. Setembro começa uma estatística maravilhosa. O Joinville tem o pior ataque da Série B com apenas 15 gols. Também. E se você olhar para trás, a quantidade de jogadores que nessa posição. Eu tenho que comentar. Aí tem o pior ataque com 15 gols. Aí anuncia, nós vamos melhorar o ataque. Claudinho chega no Joinville Esporte Clube. Aí ele faz a primeira coletiva, o que ele disse? Não, eu não sou um cara que gosta muito de fazer gol. Humilde, né? Humilde. Eu prefiro ajudar meus companheiros. É assim que a gente quis tentar resolver o pior ataque da Série B. Se você, até setembro de 2016, pensava que tinha escutado tudo, não. Você escuta um atacante na entrevista coletiva de apresentação dizer que não faz gols. Um atacante. Lamentável. E aí o Lisca começa, né? Começa a balançar no cargo. Começa a corda bamba do Lisca. Jack perde por 2-0 para o Vasco e o Rondinelli afirma, que era o homem forte do futebol na época, afirma que o Lisca fica. Mas vamos bancar o Lisca. Até onde der. Pega o voo para o Rio de Janeiro, chega aqui no aeroporto. Lisca demitido. E olha os números desse rapaz que até acumulou outro rebaixamento no final da foi colocado. 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 3, 4, 5. E aí chega o homem que treinava o Joinville em 2014. Tinha a difícil missão de salvar. Ele que treinava. Ramon Menezes chega no Joinville Esporte Clube. Nesse mesmo Era ele que treinava. Nesse mesmo mês, o Rondinelli é demitido. Assumiu o Fontan. Sim, assumiu o Fontan. Mas também não podia contratar mais ninguém, então botaram lá o Fontan só para fazer o talvez vestiário. Daqui para frente a gente não fale mais em contratações. Não, porque acaba dia 15 de setembro, acaba o prazo de inscrição. Apenas tem o retorno dos que não foram, Rafael Donato e Eric Luiz. São novamente integrados ao Eles foram na barca, voltaram nadando, demoram um pouco, aí chegaram aqui. E eles foram reintegrados e começaram a ser aproveitados, né? Sim. Isso que é o mais legal. E esse episódio aqui ficou marcado, afinal de contas, você, torcedor, não conseguiu assistir o último jogo do Jack na Arena por conta desse episódio. O Joinville perde em casa para o Avaí e temos rojões atirados em campo. O único jogo que eu não fui na Série B lá na Arena, que eu estava de férias, foi esse. E eu escapei de tomar um rojão na cara, mas foi realmente uma atitude lamentável que a gente espera que não ocorra mais. Sabe o que aconteceu também, Rodrigo? O portal da transparência, que havia sido prometido para maio, e depois para o final de setembro, não é lançado. Não é lançado. Mais uma vez. Talvez ele já esteja no ar quando você está vendo o vídeo aí. Sim. Parece que ele está sendo prometido aí para a última semana aí. E também ali no 2016 final a gente está gravando. No dia que a gente está gravando aqui, não está lançado ainda. Ainda não.
Vem outubro, Vem outubro. o mês da guilhotina. E já começa com uma notícia maravilhosa, né? Umbro e Jack provavelmente não vão renovar. Exatamente, por isso que é a guilhotina. Guilhotinaram a Umbro e depois o Johnny Stasson também guilhotina dois fakes do Twitter, né? O @bastidores do Jack e o @oposição_Jack. Né? O Johnny realmente não. Você guilhotina também os salários ficam atrasados durante um tempo. Salários atrasados. 91% de chance de De rebaixamento. Pedras são arremessadas contra os carros dos jogadores do CT. Aí começa um festival de cenas lamentadas. Aí vem uma guilhotina boa para nós, o Jack informa a redução da mensalidade dos sócios, mas também... Jack punido com perda de mando de campo, que seria em função daquela episódio lá no jogo contra o Avaí. Aí começa uma novela de vai para julgamento, enfim, vocês já vão entender o que vai acontecer. Mais uma vez o prazo de portal de transparência não é cumprido, né? A gente já está acostumado aqui nesse período do ano aqui com o que está acontecendo. O Joinville vence o Paraná, nesse jogo nós estávamos, Sim. um jogo onde o Joinville jogou bem, mas Jogou um jogo bem. apertado, vence o Paraná, diminui a chance de rebaixamento para 83%. E dá aquela esperança, né? O Joinville foi um doente terminal o ano inteiro, né? Sim. Vai morrendo lentamente, vai dar aquela esperança e volta. Começamos novembro, Rodrigo. Começou. E a esperança ainda nos move. Exatamente. Fabiano Heller reclama de não estar recebendo salário e sai do Jack. Um abraço, Fabiano Heller. Já sabia, né? Claro que fica feio por não pagar os salários, mas Bem, enfim. mas vai dar um minhache em algum lugar. Sim. O Jack vence o Sampaio Corrêa, fora de casa, começa a empolgar. Empolgou. Empolgou. Venceu a Lanterna e empolgou. Pra você ver, não precisava se agarrar em alguma coisa nesse. Aí o Johnny ficou tão empolgado que ele viajou para os Estados Unidos. Ele disse assim, não, agora tá tudo certo. Viajei para os Estados Unidos, não acompanhou as semanas não acompanhou as semanas decisivas do Jack, ele vem chegar só no dia do jogo contra o Oeste. Sim. Agora, eu quero esse aqui, eu preciso que você fale. Esse fato. Fatídica noite de terça-feira, em novembro. Terça-feira, o Joinville sai perdendo de 1-0 para o Bragantino. Num jogo decisivo. Um jogo Era pouco pra esse jogo. decisivo. A gente sabe hoje que ele era um jogo decisivo. Sim. O Joinville empata o jogo com o Jael. Jael empata o jogo. 4 minutos depois ele tem uma oportunidade de bater um pênalti. Erra o primeiro pênalti extremamente mal batido. Sim. 2 minutos depois, uma falta. Ele cobra a falta na barreira, mais 2 minutos, mais um pênalti. Ele pega a bolinha na mão. Agora se consagra. Botou a bola ali e perdeu mais um pênalti. Já é o autorizado, ele caminha, bate, pegou de novo! Renan Rocha pega de novo! O Jael vai à loucura, o Jael chora nesse momento. Teria mais um jogo decisivo, fora de casa, contra um adversário dificílimo, que era o Goiás. Começa ganhando 2-0. Começa 2-0. Eu lembro que eu cheguei em casa do trabalho, liguei o rádio e foi realmente uma surpresa. Eu já vi vencendo por 2-0. Aquele dia eu estava indo para São Paulo, eu cheguei no hotel, eu liguei o rádio, gol, aí daqui a pouco gol de novo, eu falei, beleza, né? Tranquilo. Saí para tomar uma cervejinha. Hello, darkness, my old friend. Você vira as costas dele. Eu virei as costas e me decepcionou. Joinville vence o Oeste 2-0 na penúltima rodada. E, cara, mantém tudo, né, tudo vivo ainda. Tudo vivo, esperança é a última que morre. Final, o Oeste ia jogar com o Náutico lutando para G4. Era um jogo fora de casa também. Era um jogo fora de casa. Vencemos. Porra, Nós iríamos cara, jogar com o Vila Nova. Vila Nova morto. Todo mundo unido. Vamos junto. Estacionamento na arena. Vamos colocar telão. Vai ter telão. Confirmado. Confirmado. Teremos telão. Aí não teve telão. Aí não teve telão. Meu Deus do céu. O último jogo foi com os portões fechados, sem telão no estacionamento da arena. Joinville venceu. Sim. Melhor jogo do Joinville no ano. Um 4-2, mas ele é rebaixado porque o Oeste conseguiu fazer o crime em cima do Náutico. Novembro trouxe mais uma barca, Rodrigo. Aí, claro, né? Rebaixado. Todos os jogadores do elenco. Vão embora, né? Ramon vai embora, quase todo mundo é dispensado, só o Aldair não, o Aldair renova. O assessor de imprensa é dispensado, João Lucas Cardoso. O gerente de marketing, na verdade, se demitiu. Esse aqui, Vamos falar com o Fernando Clemente se demitiu. esse outro fato aqui até ilustra bem, né? O que foi mais uma ilustração, né? O Liger não renova. E por que não renova? Salários atrasados, violência da torcida contra os jogadores, um ambiente horroroso para um trabalhador, né? Lógico, para um profissional de futebol. Para que ele vai renovar? Lógico que não. E ele era um bom zagueiro. Era um bom zagueiro.
Tá chegando no Em final. dezembro aí traz a sensação de que alguma coisa está melhorando. O rebaixamento já decretado, né? Todos em Joinville já sabem onde o Joinville vai jogar no que vem, e até surpreendentemente, o que a diretoria não fez o ano inteiro, né? Age rápido e começa agindo certo. Agindo certo. Carlos Quila, como gerente de futebol, Beto Lima na assessoria de imprensa, Lima na assessoria de imprensa. pezinhos no chão, começou a divulgar a contratação só pelo site oficial, né? Anuncia que vai ter uma marca própria de camisas, que será a Octa. Acho interessante. Também acho Principalmente interessante. para a nossa realidade. Também acho interessante, até vai vender mais camisa, porque Sim. obviamente a camisa vai ser mais barata do que a camisa da Uma. Jogadores retornam de empréstimo. Muitos aqui você não vai lembrar, mas enfim. Igor, Roberto, Brenner, Breno, Jonathan, Ítalo e o Wellington Júnior. A maioria dos jogadores da A base. base desse só o Wellington Júnior. Alguns jogaram Catarinense e tal. Nós vamos ter Ítalo, o Wellington Júnior jogando Catarinense de volta. O presidente do conselho divulgou também um plano de ação para tirar o Jack da lama novamente. Lembra que ele tinha divulgado lá. Divulgado algumas ações lá atrás. Mas agora ele começa a falar e aí chegam as novas contratações. O Max, o Henrique Matos, são 2 zagueiros. O Kaique, o Fabinho Alves, o Lúcio Flávio e o Ciro. São as 7 primeiras contratações. Né? O Tinga anuncia que não vai renovar o contrato. Eu sempre gosto de falar Tinga, assim. Ele anuncia que não vai renovar o contrato. E aí o melhor reforço de dezembro, que o Diego, ele é anunciado como um novo reforço para um time lá da segunda divisão do Japão. Vai jogar junto com o Obina. Vai jogar junto com o Obina, verdade. Na segunda divisão do Japão. Obina. E novos patrocinadores. O ano... Seu Bet, o ano de 2017 começa em 2016. começa em 2016. E isso é muito bom. Sim. E isso é muito bom. Você começar um planejamento Arrumar a casa, legal, arrumar a casa para começar em janeiro mais tranquilo. Esperamos que dê certo. Esperamos que dê certo. Esperamos que dê certo. Essa é a nossa esperança. Fechamos o ano e depois dessa sessão de tortura aí para o torcedor, relembrar tudo de errado que fizemos, o que é bom. Que é bom. Fechamos, Rodrigo. Ano que vem, no final do ano, você vai poder assistir esse vídeo novamente e pensar, putz, a gente fez tudo errado lá atrás, e aí a gente pode ter outras alternativas. Ou a gente fez tudo errado de novo, que a gente não espera, ou a gente conseguiu arrumar a casa e fazer tudo certinho. Ou ficamos ali no meio termo. O que a gente espera é que o Joinville construa devagarinho uma rotina de vitórias novamente. Se você lembrou de algum fato que a gente não citou aqui nessa retrospectiva, coloca nos comentários para aumentar essa discussão. Gostou? Curte, dá o seu like, se inscreva no canal, que a gente está sempre por aqui. É isso aí. Valeu, Rafael. Um abraço.